essa pergunta é interessante, viu, Thales? Esse Ailton Barros pode estar blefando, né? Nessas estruturas mafiosas, assim, sobretudo no momento em que está se concedendo favor a um ao outro, né? Está nesse momento de troca de favores. Algumas dessas figuras mafiosas podem blefar para se cacifar diante do chefe, né? Diante daquele momento ali, diante do presidente da República. O Bolsonaro ainda era o presidente da República quando decidiu fraudar os cartões de vacina, ao que tudo indica, né? Que ele decidiu que ele sabia. Pode ser que ele esteja blefando, mas pode ser que não. Uma coisa que nós temos certeza é que, sim, o assassinato de Marielle está relacionado com as milícias, que são as estruturas mafiosas que controlam territórios no Rio de Janeiro e que infiltraram o Estado no Rio de Janeiro. E outro fato é que a família Bolsonaro tem relações com essas milícias, né? Não só condecoraram milicianos, como empregaram milicianos nos seus gabinetes, ou seja, a família Bolsonaro tem relação com as milícias e o assassinato de Marielle está ligado às milícias. E outro fato que a gente não pode se esquecer nunca é de que o assassinato de Marielle aconteceu sob a intervenção militar, no Rio de Janeiro, comandada pelo general Braga Neto. Então, o general Braga Neto comandou uma intervenção militar no Rio de Janeiro, a pedido de Michel Temer. O assassinato de Marielle ocorre sob essa intervenção militar, o que já não deveria acontecer, já que o Rio estava... A intervenção militar tinha o propósito, o suposto propósito de levar mais segurança ao Rio de Janeiro, embora naquele momento o estado do Rio não fosse o estado com o maior índice de violência do Brasil, mas ainda assim foi o estado escolhido para fazer a intervenção. Essa intervenção foi comandada pelo Braga Neto. Marielle foi executada num assassinato muito bem planejado, e Braga Neto depois se tornou ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Então é importante a gente sempre lembrar disso, porque a ascensão de Bolsonaro não é uma ascensão só de um setor da extrema-direita, esse setor ligado ao banditismo e às máfias neopentecostais, às igrejas neopentecostais. Essas organizações. E aí eu não estou falando de todos os evangélicos, é importante que fique claro. Eu estou falando dessas igrejas neopentecostais que se comportam como lavanderias de crime organizado e atuam também nesse trabalho de desinformação. Bolsonaro foi eleito por esse setor da extrema-direita, mas foi eleito por um outro setor da extrema-direita que é representado pela Lava Jato, o Sérgio Moro, que foi quem conduziu a prisão de Lula em 2018 e depois também se tornou ministro de Bolsonaro. Então, Braga Neto se torna ministro-chefe da Casa Civil e Sérgio Moro se torna ministro da Justiça. Essas duas frentes de extrema-direita, mais aí uma terceira frente que não se assume de extrema-direita, mas que se comporta como se fosse, que é o mercado financeiro, foram os responsáveis pela eleição de Bolsonaro, não só a ascensão da extrema-direita, mas a eleição de Bolsonaro. Então, eu acho que esse depoimento do Ailton Barros, ele tem que ser levado a sério. Ele pode ser um blefe, mas ele tem que ser levado a sério, porque pode ser que ele saiba mesmo quem mandou matar, e nós precisamos saber, né? A democracia brasileira, para ser restituída mesmo, ela precisa Ô, Jean. descobrir quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco. Ô, Ô, Jean, a Jean, gente sabe que isso é uma investigação, claro, que precisa ser feita, tanto é que Flávio Dino prometeu isso, né? Lula Sim, prometeu isso durante a campanha, esclarecer. Você acha que tem sim. alguma ligação com a família Bolsonaro? O que você acha, Jean? Porque isso vem muito, né, nas redes sociais se fala muito sobre isso, tem sempre uma coisa falando, levando para esse caminho. Você acha que tem algum envolvimento de Bolsonaro com esse caso, Jean? Eu seria leviano em dizer que tem um envolvimento direto de Bolsonaro com esse caso, mas eu não sou nada leviano em dizer que indiretamente a família Bolsonaro está relacionada com esse homicídio, porque Marielle foi executada por sicários que integram as milícias com as quais a família Bolsonaro tem relação, né? A gente não pode esquecer o episódio de que as armas de um dos assassinos foram encontradas, em um volume grande de armas, foram encontradas numa casa no mesmo condomínio em que Bolsonaro mora. Ou seja, então é evidente que tem uma relação indireta
da família Bolsonaro com as milícias, e é evidente que o assassinato de Marielle foi executado por sicários das milícias do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer que sim, a família Bolsonaro está relacionada a Ô, Jean, esse assassinato.